O governo dos Estados Unidos afirmou que vai reduzir algumas tarifas sobre as importações, principalmente café e banana, porque o negócio está pegando por lá. O café aumentou, está havendo certa escassez e aí o pessoal começa a reclamar. E eu quero entender com Eliseu Caetano se há já alguma medida anunciada ou se por enquanto é só promessa. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Infelizmente, por enquanto é só promessa, viu? Mas eu já tô aqui, meu querido Evandro Cini, dando glória a Deus, aleluia. Igual você tava aí no link do nosso Lucas Martins em Brasília, por conta da possível redução do preço do café e de outras cositas mais. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi a reboque daquilo que disse Donald Trump ontem, durante uma entrevista à rede de TV norte-americana Fox News. Ontem, Donald Trump garantiu que o preço do café pode cair. Como assim? Como é que o preço vai diminuir nos Estados Unidos se está, como dizem por aqui, skyrocket, está subindo? Ué, se Donald Trump retirar a tarifa, o famoso tarifaço que atingiu o Brasil e outros países do mundo, ele disse que ele pode fazer isso de maneira rápida e prática. Palavras de Donald Trump. Isso ontem à noite durante uma entrevista, repito, à Fox News. Hoje, agora há pouco, já no final da manhã e início da tarde, no horário do almoço, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, concedeu uma coletiva para a imprensa em Washington, D.C., na capital do país, e afirmou que em breve, abre aspas, haverá anúncios substanciais para itens que os Estados Unidos não cultivam aqui. E daí ele citou o café, bananas e outras frutas como exemplo. O motivo declarado é o seguinte: aliviar as pressões de custo de vida e de poder de compra para os consumidores americanos. Há menções em todo o país de que os preços desses produtos importados aumentaram e aumentaram muito. E Evandro Cini, eu que o diga, como um bom jornalista que toma café o dia inteiro, sentir no bolso, viu? Uma causa importante é o seguinte: as tarifas, né, os impostos de importação elevadas sobre produtos vindos de países fornecedores. Um exemplo disso, o café brasileiro teve tarifas de até 50% a mais. Ou seja, um impacto muito maior do que aquele que já tinha antes mesmo do tarifaço entrar em vigor. Ainda não foram dados, sim, muitos detalhes ainda, exatamente quais tarifas serão reduzidas, quando também, ou se haverá outras formas de intervenção do governo, por exemplo, como subsídios, incentivos, etc. Mas Scott Bessent disse que, abre aspas, é difícil fazer muitas coisas específicas agora, neste momento, fecha aspas. Ou seja, nesse momento em que os Estados Unidos estão enfrentando aí inflação persistente em itens de consumo e o custo de viver está sendo um tema político forte, inclusive outro dia a gente fez uma matéria aqui para o jornal Jovem Pan, Cine, falando exatamente do aumento do custo de vida aqui no estado da Flórida, que sempre foi conhecido por ser um dos estados mais baratos para se viver do país, que está fazendo com que muitos jovens fujam daqui e tentem trabalhos em outros estados. E aí o café, a banana, o supermercado em geral, vem junto com essa conta, né? Muitos desses aumentos de preços importados vêm também das tarifas altas, que foram implementadas sobretudo depois do tarifaço, por conta das cadeias de suprimento global frágeis. E daí, segundo, né, de acordo com alguns analistas que estão falando aqui nas redes de TV e tudo mais, Cine, essa vontade, né, essa necessidade, talvez, de se reduzir relativamente as tarifas, é uma forma de alguma maneira ou de outra, fornecer alívio, não apenas dos preços, mas, de uma maneira geral, para os consumidores. Então, a gente já pode anunciar que há um desejo muito grande do governo dos Estados Unidos, sim, de maneira oficial, de reduzir o tarifaço para alguns produtos específicos. O que a gente sabe: café, bananas e outras frutas. Agora, quando? Quanto? Aí a gente ainda não sabe, mas é claro que aqui na Jovem Pan a gente vai ficar sempre bem informado e eu volto ao longo da programação hoje. E claro, estamos de olho no lance em cima disso, porque assim que baixar o preço do café, eu venho aqui com meu copinho de café, com a minha canequinha, para brindar com você e com a turma aí do estúdio, viu, Cine? Boa tarde. Donald Trump deixa o Eliseu Caetano tomar o café, porque ele quase não é acelerado já. O Eliseu Caetano é muito tranquilo, vocês podem perceber, né? Ele quase não é ansioso. Fala meu apelido aí da redação. Ele quase não é expansivo, então ele precisa tomar café para ficar assim, né, seu Eliseu? Se vocês me veem sem café, ó,
dormindo. Por favor, não, meu amigo, porque a sua característica é essa. Até mais, um abraço para você, Eliseu Caetano. Alan Gani, você já esperava esse tipo de reação? Foi um tiro no pé, principalmente mexer com um produto tão benquisto quanto o café? E isso aí, claro, aumenta muito as expectativas dos produtores brasileiros que já queriam que o café também fosse incluído naquela lista de taxações menores desde o começo. Foi um tiro no pé, sim. Vamos fazer um paralelo. Taxa das blusinhas aqui não pegou mal, não teve uma forte reação. Por quê? Consumidor quer preço barato. Então lá, embora o café não seja um produto de alto valor agregado, a banana também, mas faz parte do café da manhã do norte-americano. O café, Evandro, tirando a água, evidentemente, é a segunda bebida mais consumida nos Estados Unidos, perdendo apenas para o refrigerante. Então está no dia a dia do norte-americano e a inflação do café, de acordo com o último índice de inflação, chegou a 18%. Quando a gente fala de um índice ali próximo de 0,2%, 0,3% a 18%, é muita coisa. Então, evidentemente, quem fez o grande lobby para possível redução do preço do café não foi o governo brasileiro, não foi o empresário norte-americano importador, mas o consumidor norte-americano e o medo da perda da popularidade. Que é o que sempre deveria mandar, né? O consumidor, no fim das contas, é quem dita as regras. Ô Bruno Musa, você acha que foi burrice de Trump mexer com o café e outros produtos muito populares lá nos Estados Unidos? Veja, eu sou contra taxas e tarifas, né? O conhecido laissez-faire aqui deixa a economia atuar realmente, porque ela é aquela que leva ao melhor caminho, então nem taxas nem subsídios eu sou a favor, ela cria distorções por completos na economia, na livre oferta e demanda, e deixa basicamente os produtores às cegas, né? Qual é a real oferta e demanda quando você deixa tudo maquiado com taxas, com subsídios? Mas eu acho que o Trump, ele tinha um plano desde sempre, aquele que ficou conhecido como Acordo de Mar-a-Lago, que a gente mencionou aqui diversas vezes, nos aprofundamos nele, e eu não estou dizendo que eu concorde com ele. Eu concordo com a necessidade de corrigir as disfunções econômicas que vem acontecendo há décadas. A China, por exemplo, desvalorizou sua moeda em 1994 em 50%, e isso acarreta problemas para todos os países. Ela mantém a moeda desvalorizada, e isso faz com que os produtos chineses sejam mais competitivos e também interferem nas economias locais. Então, o jogo é muito mais complexo do que simplesmente olhar o café ou a banana, que são sensíveis aos produtores americanos. Eu acho que essas disfunções devem ser corrigidas, e é isso que o Trump está fazendo. Olhando isoladamente as tarifas, repito, eu não concordo com ela, mas eu acho que o plano dele ele é muito mais amplo e veremos, só o tempo dirá se dá certo ou não. Sem dúvida, os planos, os projetos mais doídos para a população, eles acabam fazendo com que a popularidade de um governo caia. Talvez por ele não ter mais um governo adiante, o faça colocar projetos que sejam impopulares. Vamos ver, só o tempo dirá se dá certo. A Argentina tem sido um caso à exceção, onde projetos impopulares têm dado cada vez mais apoios, talvez por estarem à beira do precipício. Então, veremos, acho que o tempo dirá. Por que no caso do Trump você concorda com esse pano de fundo? Se eu concordo com as tarifas impostas? Não, você já disse que você é contra tarifas e protecionismo, etc. Mas no caso do Trump, você entende de uma maneira, digamos, mais aberta, assim, as atitudes que são tomadas por ele. Por quê? Eu entendo de uma maneira muito mais aberta, porque eu acho que a guerra que a gente está vivenciando é justamente Estados Unidos e China. A China é um país onde ela pratica intervencionismos, pratica as taxas e pratica subsídios e manutenção de uma moeda artificialmente baixa. Repito, a moeda chinesa desvalorizada desde 1994 faz com que produtos cheguem no exterior chineses completamente competitivos. Isso distorce todo o comércio. Eu sou contra isso. Mas como é que você vai atacar quando você tem do outro lado um partido comunista que cada vez mais ele quer continuar intervindo, está intervindo massivamente na economia. Então o que eu acho é que o Trump quer fazer através da força, não da guerra, através da força econômica aqui, essa pressão com relação aos produtos chineses. O que eu acho é que é urgente e necessário corrigir os déficits comerciais e déficit em conta corrente que os Estados Unidos têm, e muito disso vem justamente por conta dessa aumento de importação, justamente pelos produtos americanos estarem menos competitivos, justamente porque os da China são mais competitivos pela desvalorização da moeda. Então, no pano longo, eu entendo a ação que ele está fazendo. Filosoficamente, eu discordo das tarifas.
E eu acho muito interessante também quando a nossa audiência participa de maneira intensa aqui no 3 em 1 e faz reflexões que a longo prazo podem se confirmar. Lá em agosto eu recebi uma mensagem do André Selvati, que sempre está conosco aqui no programa, e ele falou o seguinte: boa tarde, Cine. Além dos produtos brasileiros ficarem mais caros para os americanos, fornecedores dos mesmos produtos de outros países menos tarifados podem aproveitar e aumentar seus preços, aproveitando essas diferenças provocadas pelo tarifaço. Então, já com uma expectativa de que esse valor pudesse subir lá na frente e prejudicar os norte-americanos. Esse foi um debate bastante trazido também à mesa à época em que Donald Trump de fato estabeleceu essas tarifas. André, obrigado pela tua participação. E ele me cobrou aqui hoje, ó, lá em agosto eu falei isso, hein? Aí eu falei, sim, já mandei uma palminha ali para ele. Obrigado, André, um abraço para você. Mas fala, Piperno, como é que você avalia esse desfecho? Também já era bastante esperado para você? Bom, primeiro que é perfeita a observação do nosso amigo, porque, vejam só, se a tarifa, ela eleva, por exemplo, e muito, né, o preço do café brasileiro para os americanos, isso não significa que o empresário americano fala, puxa vida, então agora o do Brasil ficou muito caro, eu vou comprar o de Camarões. Ora, o produtor de Camarões, ele vai falar, o do Brasil subiu um monte, então eu também posso subir pelo menos um pouquinho. Então, ou seja, de qualquer forma, o empresário americano, e muitos dos quais ainda vão industrializar esse café, ele vai comprar o café in natura mais caro, seja do Brasil, seja de Camarões, da Costa do Marfim, enfim, qualquer outro país, da Colômbia. Então, o efeito é ruim para todo mundo. Os Estados Unidos enfrentaram uma forte guerra comercial com o Japão, né? Lá na década de 80, né? Era um período em que as montadoras japonesas inundaram o mercado americano de veículos. E os Estados Unidos, sem recorrer a tarifas, mas principalmente apostando em inovação, ganharam essa guerra. Então agora, além da questão com a China, e se entende sim uma guerra comercial com a China, são, né, as duas maiores, as duas superpotências, mas os Estados Unidos também estão tarifando todos os outros. Imagina, por exemplo, a coitada lá da Guatemala tendo que pagar uma tarifa, para não falar, por exemplo, em Canadá, que é praticamente uma economia complementar. Então é óbvio que esse é um efeito que vem sendo muito ruim, muito mal assimilado pelo consumidor americano. É um desastre. E não é à toa que, por exemplo, nessas últimas eleições agora, não só a Prefeitura de Nova York, da qual muito se falou, mas nas outras, em 2 estados, inclusive, os candidatos apoiados pelo Trump perderam feio. E um era um candidato republicano tentando a reeleição. Então, as respostas começam a ser dadas também pelos eleitores descontentes com essa política.